Olá, meu nome é Marco Aurélio Fortini de Andrade. Estou gravando esse vídeo para falar da minha resenha intitulada Dialética, Vereda de Liberdade e Conhecimento, baseada na obra de Paulo Freire, essa obra aqui, Educação como Prática de Liberdade. O Paulo Freire, como bem conhecemos, é um dos grandes intelectuais, filósofo, educadores, dos grandes pensadores da educação do Brasil, renomado mundialmente com inúmeras obras publicadas em várias línguas. Basicamente, a resenha ela retrata o conceito de dialética, o conceito de diálogo para Paulo Freire, fala um pouco sobre a sociedade brasileira, como era a dimensão da transição, as transformações que vem acontecendo, fala sobre o método, o modelo de educação bancária e fala também sobre o método dialógico de Paulo Freire. E a parte final retrata a dimensão das perspectivas de mudança, o sonho, a esperança de uma sociedade, uma escola, né, melhor, transformada. Vamos começar falando sobre a dialética. O que seria esse conceito para Paulo Freire? Bem, ela é a engrenagem principal, uma das dimensões mais importantes de toda a obra teórica de Paulo Freire. A engrenagem seria o motor do conhecimento, aí na dimensão epistemológica. É pela dialética que nós vamos construir todos os nossos saberes, a compreensão da vida, a percepção do mundo à sua volta, né? Aí depende das relações que o sujeito vai construir, do meio em que ele está inserido. A dialética tem muito a ver também com a linguagem. A linguagem é algo fundamental, é algo complexo, amplo na vida do ser humano. Tem a dimensão corporal, né? A linguagem do ambiente, a linguagem audiovisual, mas se tratando dessa obra, vamos dar prioridade à linguagem enquanto palavra, comunicação, signo. É pela linguagem que o ser humano denomina e compreende também o mundo à sua volta, que ele nomeia, né, as coisas e constrói a realidade. Então a dimensão linguagem, conhecimento e realidade, ela é bem... existe um misto de união, né? É bem complexa, bem misturada. Então é pela dialética que o ser humano consegue também construir o seu autoconhecimento. À medida que eu entendo o mundo à minha volta, eu também me percebo, me situo, né? Me identifico, construo as minhas compreensões pessoais e também do mundo ao redor. Outro conceito super importante que eu desenvolvi na resenha diz respeito ao diálogo. O que seria propriamente o diálogo para Paulo Freire? Evidentemente que esse conceito não é totalmente original dele. Esse conceito do diálogo, ele com certeza bebeu em outras fontes, como por exemplo o filósofo Sócrates, que foi um dos primeiros a lidar com o diálogo no Ocidente, Platão, outros pensadores existencialistas como Sartre, Karl Jaspers e outros tantos que trataram, né, sobre a dimensão essencial do diálogo. Vou pegar aqui no livro, na obra dele, na página 115, a concepção mais objetiva que ele tinha, né, sobre o diálogo. Ele dizia assim: o diálogo é uma relação horizontal de A com B. Ele nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se então uma relação de simpatia entre ambos. Só aí é possível a comunicação. E ele conclui na página seguinte: o diálogo é, portanto, o indispensável caminho, não somente nas questões vitais da nossa ordenação política, mas em todos os sentidos do nosso ser. Somente pela virtude da crença, contudo, tem o diálogo estímulo e significação. Pela crença no homem e nas suas possibilidades, pela crença de que somente chego a ser eu mesmo quando os demais também cheguem a ser eles mesmos. Então essa visão dele, ela é totalmente ligada à questão antropológica, né? A construção do ser humano, algo essencial para a gente
construir a própria identidade. E quando ele fala também de diálogo, simultaneamente vem a dimensão do anti-diálogo. O que seria esse anti-diálogo? Seria uma postura totalmente inversa. Seria vertical, seria sem criticidade, sem afeto, né? Seria uma coisa mais fria, sem um contato mais substancial. Então, a comunicação ela fica totalmente deficiente, sem esse diálogo mais horizontal, né? Assim, mais forte. Ele falava muito também, na sua obra, da dimensão das relações. Nós somos seres de grupo, seres de relações. Então, a dialética é um motor que impulsiona as relações. Os diversos tipos de relações, sejam humanas, ou seja, com o mundo à sua volta, com o meio, né? O ser humano só se constrói no meio. O meio é fundamental, né? A construção social do sujeito, da sua mente, da sua identidade, depende do meio onde ele está. Então, a dialética impulsiona nesse sentido, né? Moldar a própria identidade, quem eu sou, como é a cultura onde eu vivo, tudo isso vai ser fundamental para que o sujeito entenda, né? Entenda o ambiente ao seu redor. Então, todo o conhecimento dele, enfim, as dimensões dos valores, a sua formação vai depender substancialmente do meio, né? Das suas relações dialéticas que ele constrói nesse meio. Na sua obra, essa esteira, ele fazia muitas críticas à educação que vinha sendo desenvolvida no país. Coisas que na década de 70, 60, 80, muitas coisas ainda se reproduzem hoje. Uma educação autoritária, uma educação vertical. Na época, o Brasil tinha um alto índice de analfabetismo, hoje foi superado, né, pelas estatísticas, mas temos outros problemas, né, como o analfabetismo funcional, que infelizmente é muito grande no nosso país. Cerca de quase 50% da população é analfabeta funcional, aproximadamente. Claro que é um dado aproximado, né, relativo, mas o índice de analfabetismo funcional ainda é muito grande. Naquela época, as pessoas eram totalmente analfabetas, não tinham o domínio, né, da linguagem escrita, né, não conseguiam ler, não conseguiam escrever. Isso, com certeza, inviabiliza o seu papel de sujeito, a sua cidadania, né, a sua compreensão da realidade, a sua participação fica totalmente deficiente. Logo, a ignorância, né, com essa ignorância, esse processo de alienação fica mais fácil, né, os poderosos controlarem. Então, a educação no Brasil, desde a época em que ele fazia sua militância, suas críticas, ainda era complicada e hoje continua sendo, né, uma questão muito séria, muito urgente, o descaso em que a educação é tratada dentro do nosso país. E nessa esteira, é importante lembrar, né, que a escola ela não é uma bolha, ela está dentro de uma sociedade, ela reflete muitas vezes o panorama social que está à sua volta, né? As questões dos valores, da diferença, como que as coisas são realizadas. E a escola reflete o panorama social. E o Brasil, a conjuntura nacional, né, desde que o Brasil surgiu em 1500, sempre passou por um processo de muita desigualdade, de muita injustiça. A democracia nunca de fato aconteceu no nosso Brasil. Tivemos pouquíssimas mobilizações sérias em que a sociedade realmente participou e ajudou a construir mudanças. Então, a elite, as classes dominantes sempre arrumaram um jeito de manipular a sociedade. Aí isso dificultou pra caramba a inserção de uma grande maioria. Então sempre teve uma galera excluída do processo, né, de participação, de construção realmente da nossa sociedade. E esses problemas, né, esses problemas afetam muito, dependem muito do rumo em que a educação toma, né, do processo de construção de saberes, de valores, como a cultura é conduzida. Nessa esteira de relação educação-sociedade, a elite, os governos, né, de outrora e até do momento, eles sempre focaram um modelo mais bancário de educação. O que seria essa educação bancária na visão de Paulo Freire? É uma educação mais autoritária, uma educação mais vertical, uma educação... Então, quando Paulo Freire fazia a crítica a esse modelo bancário de educação, ao mesmo tempo ele propunha soluções, um modelo mais dialógico, em que haja mais interação, mais horizontalidade, mais debate, mais crítica, né? Despertar o senso crítico, compreensão da realidade, logo também a sua mudança.
Então todo o seu trabalho, a sua luta, né, foi para uma educação mais democratizada, uma educação que o aluno fosse mais construtivista, mais ativo, né, e não apenas só ficava ouvindo o professor depositando conteúdo, ele escutando e só depois reproduzindo nas provas. Enfim, uma educação mais libertadora, em que ele fosse mais sujeito, mais ativo no processo. Enfim, em conclusão, né, Paulo Freire semeava muito o sonho, a esperança, a mudança desse cenário para a gente construir uma escola mais participativa, democrática e que ajudasse a sociedade brasileira a ser também uma sociedade mais democrática, mais evoluída, mais justa, em que combatesse os problemas, né, de exclusão e tantas questões sérias que afetam o desenvolvimento do nosso país.